fez? Eu vou printar aqui também, porque, na verdade, quando a gente printa, a gente não aparece, né? Sim. Daí eu printo que daí eu consigo... Ah, como eu gosto de aparecer em todas, não vou printar nada. Abusada. Deixa eu ver aqui. 14 horas, vamos iniciar? 14h01, vamos iniciar? Ok. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso 5º webinário da educação fiscal. Quero aqui agradecer a presença de todos, pela participação, pelo envolvimento na nossa educação fiscal. Meus cumprimentos aqui, o agradecimento especial a Daniela Zimmermann Schmidt, que coordena este grupo de trabalho, a toda a sua equipe. Quero aqui também registrar e cumprimentar a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Rúbia Magalhães, que nos honra também com a presença, né? E a todos vocês, colegas, que fazem a diferença do nosso controle social, do nosso observatório, que trabalhamos pela causa, a causa coletiva, a causa social, doando o nosso tempo, a nossa inteligência, para fazer essa diferença. Aproveito aqui a oportunidade para convidar os colegas para o nosso 11º Encontro Estadual de Observatórios Sociais. E a gente está preparando com muito carinho, uma programação intensa. Vai ser da semana do dia 19 a 23 de outubro, um evento virtual, e onde a gente tem uma programação muito rica e importante para todos os catarinenses e os demais convidados que vão poder estar conosco. Então, sem muitas delongas, eu quero desejar a vocês um excelente trabalho nesta tarde, neste 5º encontro da educação fiscal, e passar a palavra para a coordenadora Daniela Schmidt, para você poder conduzir os trabalhos. Um abraço a todos. Obrigada, presidente. As minhas boas-vindas a todos os nossos participantes, os nossos guerreiros da educação fiscal que nos acompanham ao longo desses tantos webinários. Estamos no 5º webinário hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, e é por conta da presença de vocês que nós nos animamos a cada vez fazer um evento melhor. Hoje nós teremos um tema extraordinário. O nosso 5º webinário de Educação Fiscal Cidadã, ele vai falar de educação financeira. Você deve saber, você pode ensinar. E hoje nós iremos aprender como fazer do meu planejamento financeiro um projeto de educação fiscal para o coletivo. Isso vai ser muito legal. Mas antes de nós começarmos com o nosso webinário, eu quero falar um pouquinho do nosso Observatório Estadual, OSBSC. O propósito do Observatório Estadual é desenvolver a cultura da participação cidadã no controle da gestão pública e educar para a cidadania. O objetivo deste grupo de trabalho, que é a Educação Fiscal e Cidadã, a qual coordena os webinários, é fomentar a educação fiscal e cidadã com os jovens, as crianças e toda a comunidade nas escolas, nas universidades e na sociedade civil organizada. Agora, antes ainda de eu apresentar todos os palestrantes, aqueles recadinhos paroquiais de todo o evento. Por favor, as perguntas vão ser feitas ao final das apresentações, e eu gostaria que, se tivessem, fossem feitas no chat, que daí os nossos palestrantes podem depois respondê-las uma a uma. Eu gostaria que o microfone e
a câmera de quem não está falando ou de quem não é palestrante ficasse fechada para o melhor desempenho das atividades, das tarefas do nosso webinário. Lá no chat também tem uma lista de presença que oportunamente vai aparecendo. Então, nós gostaríamos de pedir que todos fizessem a sua assinatura lá na lista de presença. E agora, é com muito prazer que eu vou apresentar uma profissional extraordinária que faz um trabalho extraordinário e que está hoje aqui conosco e vai falar um pouquinho de uma entidade extraordinária a qual eu também pertenço, uma categoria profissional valorosa. É nossa querida presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Rúbia Albers Magalhães. A Rúbia, a presidente do conselho, além de ser contadora, é profissional da área há mais de 30 anos, é uma empresária contábil há mais de 32 anos, e agora, este ano, a partir deste ano, vem conduzindo com maestria o nosso Conselho Regional de Contabilidade. E é através do Conselho Regional que hoje fizemos parceria para trazer os profissionais da contabilidade que fazem voluntariado para conversar com vocês. Mas antes, a fala é da nossa presidente, Rúbia Albers Magalhães. Rúbia. Bom, olá, gente. Tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui hoje com todos vocês. É um prazer muito, muito grande participar desse webinário da educação fiscal do Observatório do Brasil de Santa Catarina, que aborda, como a própria Daniela falou, sobre um assunto tão pertinente, né? Importante nesse momento que é a educação financeira. Agradeço o convite, Daniela. Você realmente sempre conduzindo com maestria também, aqui coordenando o Observatório Social, nesse grupo de trabalho sobre educação financeira. Cumprimentar o nosso querido presidente, mas, além de tudo, contador, né? O Leomir, também já foi conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, os membros da comissão do programa do voluntariado da classe contábil, que nós denominamos pelo PVCC, né, do CRC, os palestrantes Sérgio Marian e a nossa conselheira Marlise Alves Teixeira, e todos que estão aqui, quero cumprimentar. E dizer que, então, a Daniela já falou, né, eu sou a Rúbia, estou, a partir desse ano, como presidente do CRC de Santa Catarina, e que o Conselho é uma entidade que hoje está representando mais 21 mil profissionais de todo o estado de Santa Catarina, e ele tem como a missão de fiscalizar, registrar e incentivar a educação continuada. O grande propósito da nossa gestão é de conectar pessoas para fortalecer ainda mais a nossa profissão contábil. E aí, temos vários projetos que fazem essa conexão com o profissional da contabilidade e com a comunidade. Então, um deles, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre o PVCC, o Programa de Voluntariado da Classe Contábil, que ele é mantido pelo Conselho Federal de Contabilidade há mais de 10 anos e vem sendo desenvolvido pelos conselhos regionais, então, de cada estado. O CRC de Santa Catarina, ele incentiva a participação dos profissionais da contabilidade no voluntariado. Por quê? Além de ser uma ação de solidariedade com o próximo, ela conecta as pessoas e agrega valor à profissão. O PVCC é balizado na cidadania, na solidariedade, na ética profissional, na transparência e na responsabilidade social. O objetivo é sensibilizar e estimular todos os profissionais da contabilidade para que desenvolvam ações em suas comunidades.
Ele é dividido em 4 subprogramas. Um, que é a Rede Nacional de Cidadania Fiscal, os observatórios sociais. O segundo, educação financeira. O terceiro, a doação ao Fundo da Criança e a do Fundo do Idoso. E o quarto, ações locais de voluntariado. Então, o programa ele já abriga quase 9.000 profissionais cadastrados aqui do Estado. Um verdadeiro exército de profissionais contábeis e praticando o bem. Isso que é o bacana. Então, dentro desses programas, como eu mencionei, nós temos a ação da educação financeira, que está voltada a orientar a sociedade para as questões relacionadas ao controle, planejamento e organização das finanças pessoais, buscando sensibilizá-los quanto aos riscos do endividamento pessoal e familiar, consumo consciente e uso de cartão de crédito. E tenho certeza que hoje nós vamos receber uma aula dos nossos 2 profissionais da contabilidade que vão falar daqui a pouquinho com cada um de nós. Então, os profissionais da contabilidade que tiverem interesse em ser voluntários nessas causas tão nobres e importantes, eles podem sempre entrar em contato com o CRC de Santa Catarina, com o nosso coordenador também, que faz um trabalho fantástico, né? Que é o Tadeu Vieira, e é ele que vai orientar os profissionais e como fazerem parte dessa corrente do bem. Acredito ainda, né, que o mais importante dessa mensagem que trago aqui hoje é a importância do voluntariado. O Leomir mesmo já trouxe, Daniela. Então, assim, só para eu explanar um pouquinho mais, o voluntariado não deve ser confundido com o assistencialismo, porque o objetivo dele é despertar as pessoas para os seus direitos e deveres como cidadãos e também para a força que passam a ter quando se organizam em solidariedade coletiva. Então eu vejo ações do voluntariado como a melhor forma de amor ao próximo. Não é bem a questão que a gente tanto fala, é fazer o bem sem olhar a quem. Eu costumo ainda dizer que quando a gente pratica essas ações, quem mais ganha somos nós mesmos, né? Com o trabalho voluntariado, passamos a desenvolver novas habilidades, como trabalhar melhor em equipe, tomar iniciativas de liderança e autoconfiança, encontrando novas soluções para os desafios diários, já que estamos vivendo novas experiências. Olha só que bacana. O lado emocional também é trabalhado, porque nós passamos a ter mais autoconfiança, começamos a adotar uma postura de solidariedade com os colegas, sentimos-nos incentivados a mostrar talentos que estavam muitas vezes reprimidos, desenvolvemos a capacidade de aprender, entre várias outras vantagens. Então, quero deixar essa mensagem, que eu sei que o foco hoje é outro, né? Incentivando todos os profissionais do nosso estado a participar de ações de voluntariado. E coloco o nosso Conselho Regional de Contabilidade à disposição, Daniela, Leomir, né? Vocês sabem que a gente está sempre junto. Agradecer mais uma vez o convite e desejar a todos uma excelente tarde. Muito, muito obrigada. E um grande abraço a todos. Oh, parabéns, presidente Rúbia, pelas palavras. Nós já tivemos uma aula de solidariedade, né, pessoal? E de voluntariado. Muito obrigada por vir aqui no nosso evento, por colocar um órgão que é tão especial e tão valoroso para a sociedade, que é o nosso Conselho Regional de Contabilidade e os seus profissionais, fazerem parte dessa corrente do bem, vamos dizer assim. Bem lembrado, nosso coordenador de voluntariado, Tadeu Vieira, um grande abraço, sempre muito incentivador na nossa profissão. Obrigada, então, mais uma vez, presidente. E agora eu vou passar a ler os currículos desses valorosos profissionais voluntários, contadores, e que hoje vão aqui dar
passar algum aprendizado, vamos dizer assim, sobre educação financeira para todos nós e que com certeza iremos levar isso para a nossa vida. O nosso primeiro palestrante, Sérgio Marian, ele é mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele fez especialização em Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Contábeis. Sérgio Marian é professor do curso de Graduação em Ciências Contábeis e diretor de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, lá no campus de Ibirama, em Santa Catarina. Ele leciona disciplinas de contabilidade tributária, rural, terceiro setor e finanças pessoais. Na extensão, Sérgio Marian desenvolve atividades relacionadas à gestão intersetorial de serviços públicos. Nossa segunda palestrante da tarde é multifuncional. Consultora financeira, trainer, palestrante de evolução financeira. Marlise Alves é empresária contábil na MM Contabilidade, Consultoria e Coaching desde 1997, quando fundou a empresa. Marlise é uma cientista da riqueza, adorei, mais conhecida como contadora, especialista em grupos psicodrama e educação financeira com neurociências, mentorando pessoas no alcance da prosperidade através do empreendedorismo. Coautora do livro Atitudes Simples, Resultados Extraordinários e organizadora do livro Mulher Contabilista, Salto para o Futuro, Marlise apresenta semanalmente no jornal Meio Dia Catarina, na Band, o quadro Cuidando do Seu Dinheiro. Marlise Alves já ministrou inúmeras palestras e cursos pelo Brasil e também é professora de pós-graduação no SESUSC, do curso de Psicologia e Coaching para as Organizações. Pessoal, vamos lá, a primeira palestra com esses maravilhosos e renomados palestrantes. Sérgio Marian, é com você. Olá, pessoal. Prazer estar falando com vocês aqui. Eu já participei de outros eventos, mas na condição de participante, né? E é uma satisfação muito grande e uma honra, né? Estar aqui do outro lado, sendo a posição aqui de vitrine agora, né? Para passar alguma coisa. Então, prazer também aqui estar falando com o Leomir, né? Também é um trabalho bastante interessante, é voluntário também. Então, trabalhar no observatório, que é um dos subprogramas aqui que o voluntariado da Classe Contábil tem. Então, parabéns aí por estar levando essa bandeira aí para adiante, né? Mantendo isso firme, né? Também, prazer aqui estar falando com a Rúbia, né? Aumenta a responsa, né, Marlise? Agora já é outro patamar aqui para discutir, né? Tem mais gente aqui para assistir e para nos cobrar também, né? Ela que, inclusive, já esteve à frente do programa aqui em Santa Catarina, né? E continua, né? Praticando, incentivando e servindo também aqui de inspiração para que a gente também continue fazendo o trabalho, afinal de contas, também continua fazendo voluntariado. Então, isso é importante, né? Uma vez voluntário, sempre é voluntário, né? Daniela, né? Realmente já aqui também agradecer o convite, né? A provocação que nos fez, né? E parabéns aí também pela condição dos trabalhos, que, como falei, já participei outras vezes e sei que é um trabalho muito bacana esse webinar aqui que tem acontecido todos os meses. Muito bom. A tua equipe, inclusive, também nos bastidores aqui, bem interessante estar conversando com o pessoal, né? Marlise, prazer estar falando contigo, né? Hoje, né? Juntando aqui a bancada, né? Uma honra também estar aqui do teu lado aqui para a gente discutir um pouco um tema que nos é tão caro, digamos assim, né? Que deveríamos, né? E aí vamos defender essa bandeira hoje aqui também, tá falando cada vez mais disso, né? Porque ele é, de certa forma, assim, muito caro para a gente. Deveríamos estar discutindo isso em todos os espaços, né? Isso a gente tem definido, eu, pelo menos aqui na área, e você também tem feito isso muito bem, Marlise, de estar aqui discutindo isso e levando a mensagem e incentivando cada vez mais pessoas a praticarem isso, né? O orçamento aqui, falar sobre finanças é um assunto que a gente deveria, sim, conversar muito mais, né? Seja na família, seja com os amigos, seja com lá. Não é questão de discutir, né? E é diferente aqui,
Não sei, já está aparecendo para vocês aí, ô, Daniela, me corrige? Sim. Tá. Então tá. Aqui não é uma questão, quando a gente fala aqui de discutir, não é ser a favor ou contra, não é querer aqui mostrar que o meu contra-cheque é melhor do que o seu, a coisa não passa por aqui, né? Na verdade, quando a gente fala aqui de educação financeira, nós estamos falando de finanças, um mundo cada vez mais dinâmico, né? Temos aí a questão das contas virtuais, nós entramos aqui numa outra era de investimentos, né? E o país, né, falando aqui a nível de Brasil, todos os países subdesenvolvidos, a gente tem uma mudança cada vez maior, né? Uma instabilidade muito grande, né? E isso exige que a gente tenha um cuidado, né, muito maior em todos os níveis, e por que não na área financeira também. Então a gente vai estar falando aqui um pouco hoje sobre isso, né? E também para ir um pouco mais além dessa conta de eu recebo X, diminuo aqui do gasto que eu tenho e pronto, está resolvida a questão, né? A gente, inclusive, já tem aqui a proposta para chamar essa atenção sobre, né? E o recurso, na verdade, aqui quando falamos no nosso dinheiro, ele tem muito a ver com o nosso comportamento, né? Ou seja, como é que a gente lida com o dinheiro, como é que a gente trabalha com o dinheiro, e aí a gente também tem que cada vez está aprendendo mais, justamente para a gente, de repente, mudar o nosso comportamento, né? Porque talvez nós estejamos, nesse momento, sendo responsáveis, né, com as nossas finanças, né? E aí, quando a gente fala sobre educação, né, educação, na verdade, um dos significados que a gente vai buscar lá no dicionário tem a ver com disciplina, né? E aí, quando juntamos financeiro, nós também, de alguma forma, estamos falando aqui com disciplina financeira, ou seja, o controle daquilo que eu recebo, né? E eu preciso dar um destino correto, né? Então tem alguns temas aqui, a gente tem aqui alguns minutos para falar sobre, né? Alguns desses temas a gente vai passar meio superficial, mas a ideia aqui também é chamar a atenção justamente desses vários temas que estão relacionados com o orçamento, e aí terminamos aqui, né? Eu pelo menos termino a minha fala, e depois passo para a Marlise também, para complementar aqui essa parte, né? Que envolve muito mais as finanças comportamentais, né? Mas eu termino aqui na minha fala um pouco mais técnica, né? Inclusive mostrando alguns modelos de orçamento e tal, para a gente sair daqui com alguma dica. Esse material depois também fica disponível aqui, né? A Daniela depois querendo disponibilizar também, o pessoal fica à vontade também, já pode passar adiante também, né? Finanças pessoais, né? Assim como numa empresa, né? Ou qualquer negócio que envolve dinheiro, e nós estamos aí no mundo capitalista, né? Nós vivemos de receitas, despesas, poupar, investir, e essas questões aqui também vão tratar um pouco disso aqui, de poupar e investir, são conceitos que estão relacionados, mas são complementares, eles não são idênticos, nós não falamos da mesma coisa aqui, né? O fato de eu poupar não quer dizer que eu seja um bom investidor, e aí a gente também entra numa outra figura aqui que também vamos falar um pouco sobre isso também, né? E falando em controle, né, a maior parte aqui, né, a Daniela colocou, dos participantes são contadores, então falar de contabilidade, nós estamos falando de controles, e controles, sejam eles financeiros, físicos, né, é o que de fato nos permite monitorar aquilo que queremos, né? Então, da mesma forma como em relação ao peso, a gente vai utilizar a balança para isso, em relação à velocidade, enfim, temos aqui cronômetro, velocímetro, que fazem esse papel, e as finanças a gente tem aí os nossos controles, sejam eles relatórios impressos ou não, né? E aí hoje também com uma vasta gama aí de aplicativos, enfim, que estão à nossa disposição, e também facilita bastante para quem não quer sair com a caneta e um papel na mão para ficar anotando cada lanche que faz na rua, enfim, coisas desse tipo, para ter no final do dia o total do que recebeu, né? Até para a gente passar um pouco, né? E um pouco além dessa conta básica, né? De eu recebi X, tinha um saldo no início do mês, recebi mais um valor, e aí no final do mês eu vou contar quanto é que sobrou no bolso, e aí eu tenho a noção de quanto é que eu gastei. Mas no final, controle nenhum eu tenho, eu só sei quanto que eu gastei, mas para onde que foi, acaba ficando tudo muito vago, né? Então a ideia é que a gente passa a controlar, e os próprios bancos hoje oferecem esse mecanismo, mas também tem vários aplicativos aí que podem ser utilizados também, né? E aí, um dos pontos também que eu chamo a atenção aqui na minha fala é esse que coloque como tabus, ou poderíamos até chamar de fake news, né? Um dos pontos que a gente normalmente acaba trazendo aqui, e nós somos convencidos, às vezes, ao longo do tempo, nos acostumamos com isso, né? Com essa frase aqui: eu não tenho muito dinheiro, então para que vou me preocupar com orçamento, né? Isso aqui equivale a dizer o seguinte, né, para mim, né? Você vai se preocupar com dinheiro, aliás, você vai se preocupar com a tua saúde quando você não tiver nenhum problema, né? Quer dizer, então agora a minha pressão está alta, não vou buscar médico.
Tenho problemas de cansaço, enfim, uma série de questões físicas, mas eu só vou procurar um médico quando, de fato, a minha saúde estiver boa. É praticamente a mesma coisa. Eu só vou me preocupar com o dinheiro quando eu não tiver mais problemas com ele, ou seja, quando eu já estiver recebendo muito dinheiro, né, já tenho dinheiro até mais do que o suficiente para viver e tal, assim, bom, agora eu vou, assim, começar a me preocupar com o dinheiro. A gente deveria fazer, como faz com a nossa saúde física, né, deveríamos ter esse mesmo comportamento também com a saúde financeira. Justamente no momento em que o orçamento está apertado, né, eu preciso, de fato, olhar com mais atenção. Né? E, claro, por que não buscar ajuda, seja de profissionais, seja de material, livros, enfim, mas eu preciso aprender um pouco mais sobre o que está sendo oferecido de produtos financeiros. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa mudar essa ótica ao olhar com dinheiro. Né? Não, se eu tenho pouco, aí sim é que eu preciso dar mais atenção para ele. Né? E um outro ponto também interessante, né, que às vezes quando a gente começa a falar sobre dinheiro, sobre controle, né, alguns podem nos interpretar isso como, bom, agora então eu vou virar um muquirana, não vou gastar mais nada, só o essencial e ir lá, mas aí se eu não gastar mais nada, automaticamente a economia para de rodar e para tudo, né? Isso também é o item que a gente precisa quebrar. É justamente também que o contrário, ou seja, se eu tenho o controle bem feito, eu faço as compras daquilo que eu de fato necessito e consigo pagar elas, automaticamente também o comércio vai vender para mim, vai conseguir rolar as suas mercadorias adiante, vai passar adiante e todo mundo acaba ganhando com esse processo. Então, aqui também precisa mudar esse olhar sobre, né? Não é o controle de finanças, necessariamente não gastar mais dinheiro, não. É gastar, mas gastar com responsabilidade. Né? Essa é a ideia que a gente tem para trazer aqui também ao olhar sobre isso. Né? E aí depois a Marisa, que é expert no assunto, que também vai trabalhar mais essa questão aqui, né? Desse racional versus o emocional, que a gente acaba também trabalhando. E o nosso emocional, muitas vezes, nos leva a uma indisciplina, né? Perante ao recurso financeiro. Então, a gente também, e vamos ver, na verdade, que isso é bastante forte, né? Tanto que em 2017, o Prêmio Nobel de Economia foi dado justamente para um economista que defendia essa tese, né? Que nós, em relação à parte financeira, nós somos, na verdade, irracionais, né? Nós não gastamos ele da maneira como deveria, né? Parece, né, que temos o controle, mas de fato a gente acaba não tendo, né? Compramos coisas, às vezes, mesmo sabendo que ela nos faz mal, mas mesmo assim a gente acaba comprando. Assim como muitas vezes a gente consome, né, produtos, enfim, alimentação, né, daquilo que a gente sabe que não é exatamente o ideal. Se a gente falando aqui de um consumo aqui que de fato não vai fazer mal para a saúde, mas a gente acaba consumindo. Então, é um pouco desse exemplo da irracionalidade, né, em relação aos nossos gastos. Né? E como nós estamos aqui no observatório, enfim, né, trabalhando o tema do observatório muito ligado à parte pública, né, eu acabei também fazendo um pouco dessa relação aqui, né, em relação das contas públicas, a gente tem duas grandes leis, né, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acaba disciplinando que a cada início de mandato, né, o gestor, seja ele municipal, federal, estadual, estabelece as suas metas e prioridades, né, do que ele vai fazer nos próximos 4 anos. E espera-se, é claro, que elas estejam ligadas, inclusive, com as promessas de campanha dele, né, como é que está no papel, isso esteja relacionado lá. Né. É um bom tema também para a gente discutir no próprio programa, mas aqui a ideia da gente pensar, e aí, como é que está a nossa lei de diretriz orçamentária, a nossa lei pessoal aqui? Como é que estão as nossas metas e prioridades para os próximos 2, 3, 4 anos? Né? A gente, de fato, faz isso? Devíamos também cobrar um pouco da gente mesmo, sentar uma hora dessa com a família, enfim, para quem é casado, até mesmo o pessoal, para começar a pensar nisso. Né? E por que não a questão da lei orçamentária anual, que é a LOA, né? Que aí estabelece e fixa as receitas, enfim, estimem as receitas e fixa as despesas. A gente também deveria fazer isso. Nesse caso aqui, vamos colocar o nosso orçamento. Então, nós definimos lá como metas questões que envolvem lazer, viagens, estudos, enfim, e depois vamos transformar isso em números. Né? Quando é que a gente vai poder realizar todas aquelas, colocar em prática, né, todas aquelas metas e prioridades estabelecidas? Né? A gente também penso que deveria fazer esse processo aqui, né? E é uma construção que, na verdade, leva tempo até para se habituar com isso, né? E quando a gente fala aqui também, outro item interessante, né? Definir um pouco o que são objetivos e metas, né? Então, o objetivo é muito parecido com a gente pode fazer uma relação com um sonho, né? Então, eu imagino fazer uma viagem X,
comprar um carro ou uma bicicleta, enfim, mas isso pode ser um objetivo. Quando é que ele se torna uma meta, né? Quando eu defino prazos, né? Então, por exemplo, aqui, vou comprar um celular novo, ok, é um objetivo, mas quando, né? Que marca, que modelo, que preço, eu tenho recursos para isso, né? Quanto que eu preciso economizar? É possível pegar dinheiro emprestado? Posso comprar a prazo? Enfim, eu passo a partir de agora, então, eu tenho uma meta. Até dezembro eu vou trocar de celular, pronto. Eu já tenho definido isso e isso começa a se materializar. Enquanto eu não coloco isso no papel, vira um sonho e, hora dessas, eu entro numa loja e compro ele sem mesmo ter estabelecido isso como meta. E aí, às vezes, a gente se complica financeiramente para dar conta de pagar esse compromisso, né? E é interessante colocar aqui também, né, que quando a gente faz nossos planos, né, de maneira geral, a gente imagina isso aqui, né? Uma linha reta, está aqui, pronto, eu vou chegar lá no período X, estão colocados aqui, né? E a gente, quando vai chegar na prática, vê que isso não é real, né? A gente tem vários percalços no meio do caminho, né? Muitas vezes, até como eu coloquei há pouco, já de próprio envolve aqui os nossos bloqueios, né, emocionais, que acabam, na verdade, às vezes dificultando conseguir, de fato, fazer com que seja uma linha reta, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado que, primeiro, saber que o plano, ele pode, em algum momento, e deve ser alterado, né? Mas eu preciso ter o fato de que eu vou encontrar percalço no meio do caminho vai complicar ainda mais se eu não tiver um plano, né? E tendo um plano, eu posso também já prever antecipadamente algumas situações que vão acabar acontecendo no meio do caminho, né? Então, é importante que a gente faça o plano. Mesmo que ele não vai funcionar 100%, mas eu preciso ter aí algumas coisas estabelecidas até para poder, de fato, saber para onde que eu estou indo, né? Então, isso é importante que a gente faça esse processo também aqui, né? E a educação financeira, né? Nosso presidente já colocou aqui também que dentro do voluntariado a gente tem 4 subprogramas, né? E esse aqui é um deles, né? Que defende justamente essa proposta aqui de que a gente precisa, sim, primeiro começar com uma alfabetização financeira, que envolve aqui conhecer os produtos bancários, né? Eu devo ou não devo ter talão de cheque? É interessante eu não ter um limite de cheque especial? Em que momento que eu uso o cartão de crédito? Se é interessante fazer isso ou não? Enfim, que a gente fala aqui de dominar essas técnicas do que a gente tem no próprio que o mercado financeiro oferece, né? Mas ele é um processo contínuo, né? Ou seja, a gente começa aqui desde a infância, deveria, pelo menos, né, lá nas primeiras fases a gente ter uma figura, e aí eu destaco aqui a Lei 13.257, né, que trata aqui da lei da primeira infância, né, e ela tem lá no artigo 5º, inclusive, uma chamada de atenção sobre o estímulo ao consumismo, né, que é bastante comum, ultimamente deve ter diminuído um pouco, né, em relação ao que a TV passa, né. Você também deve ter observado já que muitas vezes quando você está assistindo televisão, seja TV aberta, fechada, enfim, né, o comercial normalmente tem um volume maior do que a programação normal, né, e isso acaba muitas vezes levando justamente a essa ideia aqui de chamar mais atenção para o que tem de publicidade do que, de fato, a programação original. Então, a ideia é que trabalha isso. Lá na infância, já a gente também já começar a cultivar esses hábitos de uma vida financeira mais saudável. E ele tem que envolver toda a família, né, inclusive na fase adulta também, né. E aí, como havia colocado antes, né, a sociedade toda ganha com isso, né? Não é só eu, não é só a família que vai receber bônus, né, por esse bom planejamento, né? Todo mundo acaba ganhando com isso, né? O vendedor pode vender porque sabe que ele está vendendo para alguém que tem condições de pagar, né? Então, isso vai fazendo com que a economia fique cada vez mais saudável também, né? A gente precisa também olhar essa questão da saúde financeira, né? E aí, chamando outra atenção também para essa figura aqui do dinheiro, né? Ele também tem uma relação muito grande com o conhecimento, né? Ou seja, quanto mais o estudo tiver, quanto maior o seu nível de estudo, né? Isso já tem aqui pesquisa que prova, o próprio IBGE traz isso, né? Se a gente vê agora nessa crise que estamos passando aqui, as pessoas mais afetadas, inclusive as primeiras afetadas, foram justamente as pessoas que tinham menos escolaridade, porque também acabavam ocupando funções que acabam sendo mais sensíveis, né, a uma crise financeira. Então, é mais uma chamada de atenção aqui, né? E aí ela está ligada, ou seja, quanto mais conhecimento que tem, mais você entrega, ou seja, você consegue, de fato, dar mais retorno para quem te contrata. Hein? E com isso faz com que você possa ter uma remuneração melhor. Então, aqui também só para a gente chamar a atenção dessa proposta aqui de que eu preciso, de fato, o meu dinheiro, né, ele também vai aumentar de acordo com o nível de conhecimento que eu tenho, enfim, nível de estudo, e o que eu, de fato, entrego para o meu contratante, enfim, para o meu cliente, né? E esse cliente que não é entendido só
eu vendo mercadoria para serviço. Não, meu cliente é quem está na minha próxima ponta da tabela aqui, que recebe os serviços que eu estou fazendo, né? Chamar atenção aqui também para o outro item interessante, né? Que é essa relação do ciclo de vida biológico com o ciclo de vida financeiro. Isso aqui também precisa ser considerado, né? Na juventude a gente tem certos hábitos de que nós vamos cultivando, até porque vamos começando a trabalhar com dinheiro, né? Começamos do zero, enfim, ou de alguma forma, inicialmente aqui com a ajuda da família, mas aos poucos eu vou também construir família, eu vou assumindo os riscos, vou pensando aqui também em poupar, investir, né? Tenho os meus objetivos, né? E com o passar do tempo isso vai mudando, né? E os meus hábitos também vou assumindo atitudes, né, mais conservadoras, né? E assim como também na vida biológica, né, que a gente, enquanto jovem ou enquanto criança, se eu quebrar a perna, vai ter problema sim, mas eu consigo recuperar, né? Já numa vida mais avançada, na idade mais avançada, isso pode me trazer vários transtornos, né? O tempo de recuperação é muito maior e às vezes deixam sequelas que lá na juventude certamente conseguiriam se recuperar. Financeiramente, isso também acaba sendo interessante de ser observado, né? Porque assim, se eu de repente lá como jovem investir no negócio e ele não dá certo, né? Eu tenho tempo para me recuperar, né? Aqui, de uma certa idade, ao investir em algum tipo de projeto, né? Se ele não der certo, eu já tenho aqui o restante da minha vida comprometido. Então, percebe que tem uma relação também que a gente precisa olhar, né, para esse recurso financeiro, né, também com um olhar diferente ao longo da nossa vida biológica. Isso é importante também que a gente faça essa observação também, né? Falando aqui especificamente do orçamento, né, a gente também chama atenção aqui sobre esse processo, né, que ele é basicamente nosso plano, ou seja, eu quero, para saber onde que eu quero chegar, eu preciso internalizar a minha visão de futuro, né? E aí depois também materializar isso, né? Com o nosso orçamento. A ideia aqui vem justamente essa questão que colocava lá no início, de materializar esse sonho, esse objetivo, né? E ver como é que ele acaba sendo possível de ser atingido, né? E também estabelecer metas claras e objetivas. A partir daqui eu já sei, não, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, ou sei lá, daqui a 1 ano eu consigo realizar esse projeto que está posto na mesa, né? Então o orçamento ele serve para isso, né? Também traz aqui, chama atenção sobre isso, é um processo contínuo, não é no primeiro mês que você vai acertar e também não é uma vez só que você vai fazer, né? É preciso também que isso seja trabalhado ao longo do tempo, né? Então, para que você vá justamente conseguindo aqui domínio, né, sobre a sua situação, tanto nas receitas quanto principalmente nos gastos, né? A gente possa ter esse controle, né? E o tempo, né? O tempo aqui acaba sendo um grande aliado ao nosso aqui para que a gente possa cada vez melhorar os nossos resultados, né? E eu sempre costumo colocar aqui que a ideia é também interessante fazer esse exercício, né? De anualizar as nossas receitas e anualizar os nossos gastos, ou seja, não verificar só o que eu gasto por semana, por mês, enfim. Por exemplo, R$10 por semana não é muita coisa, né? Tá, vai R$10 por mês, né? Você vê que nós temos 4 semanas e meia, enfim, 5 semanas. Isso já dá 80, R$100, né? No ano, né, já passa de R$1.000. Quer dizer, então, esse R$10 por semana, às vezes que você gasta, pode não ser nada, né? Se você coloca isso por ano, pô, R$1.000 já passa a ser um valor significante, né? Também, voltando lá nisso, não quer dizer que a partir de agora a gente não vai mais gastar com absolutamente nada daquilo que seja essencial, e mesmo que seja essencial, a gente vai negociar para reduzir ao máximo. Não, a gente precisa ter qualidade de vida também, né? Mas só para a gente também pensar aqui nesses pequenos gastos que às vezes podem se tornar grandes fortunas, né? Assim como quando a gente tem esse recurso, eu recebo muito pouco, né? Tá, esse muito pouco é quanto, né? A partir daí também, será que eu não posso gastar, ou não tem onde eu consigo economizar para no final do ano poder fazer uma viagem, enfim, coisas desse tipo também, a gente precisa trazer isso aqui também, né? E aí, um conceito interessante que trago aqui em relação a essa nossa fala aqui também, né? Quando a gente fala do nosso orçamento, basicamente receita, gastos, pronto, o que sobrou é o meu fluxo de dinheiro aqui, né? E lógico que a gente sempre espera que ele fique positivo, né? Mas para a gente ter um fluxo de caixa legal aqui, né? É importante colocar isso que eu no final acabei trazendo aqui essa figura do nosso EPI financeiro, né? Ou seja, eu tenho que saber economizar, tenho que saber poupar, né? Poupar, na verdade, não é o mesmo que investir, né? E não confundo aqui com produto financeiro colocado poupança, que hoje, na verdade, ele nem é mais considerado investimento, porque ele nem recupera o poder aquisitivo da moeda, né?
E investir aqui, sim. Bom, ok, eu consegui poupar, agora eu preciso buscar conhecimento sobre onde colocar esse dinheiro para que ele possa render para mim, né? E com isso gerar uma receita passiva que a gente diz, ou seja, algo que eu possa daqui a pouco estar recebendo aqui sem necessariamente estar trabalhado. Então, a ideia é que a gente possa, ao longo da vida, também constituir um patrimônio para chegar em algum momento e, né, não precisar mais ter que trabalhar para ter 100% da receita para poder ter onde gastar, né? Então, esse IPI, né, eu sempre costumo colocar aqui, relacionado ao nosso CPI, que a gente vê em relação ao nosso trabalho, enfim, o capacete para quem anda de moto, o cinto de segurança no carro, né? Ele vai evitar o acidente? Não, não vai. Mas se acontecer, eu tenho, né, vamos falar aqui, um colchão, né? Tenho uma segurança maior para proteger a vida, né? Ao juntar essa figura aqui, sabendo como usar, ou seja, não gastar além daquilo que necessariamente é necessário, daquilo que eu preciso, né? Ou daquilo que me traz qualidade de vida, né? Eu já estou segurando parte do dinheiro, então não estou gastando tudo, né? Poupar também é algo que vai me ajudar a fazer com que sobre um recurso a cada final de período, né? E aí investir é fazer com que esse dinheiro possa render, né? E aí a gente precisa também ter conhecimento sobre cada um disso. Por isso a importância de que a gente tenha continuamente, né, passe a ficar pesquisando, estudando sobre finanças, né? E aí eu provoco também fazer uma reflexão sobre esse nosso hábito de muitas vezes ter aqui, eu tenho receitas, eu gasto, se no final do mês sobrar alguma coisa, aí eu começo a me disciplinar para isso ir para uma conta de investimento, né? E eu provoco que fazer o contrário, eu pego a minha receita, já separo o valor X, né? E aí o que sobrar eu me viro com os gastos, né? A ideia da poupança aqui, além de ter uma disciplina maior sobre isso, né, envolve também um conceito interessante para a gente, né? Tá, eu estou trabalhando para quem? Eu estou trabalhando para pagar a energia, estou trabalhando para pagar o supermercado, trabalhando, ok, é necessário isso sim, mas de quando é que vai sobrar algum dinheiro para mim, né? Então, por que não fazer o contrário? Não, eu vou ter receita, eu vou me remunerar por valor X e o restante eu vou pagar as outras pessoas, né? É o inverso um pouco que a gente costuma fazer aqui também nesse processo diário ou mensal, né? Vamos inverter essa nossa lógica aqui também, né? E aí, só para a gente também entrar aqui numa parte mais técnica e também já finalizando aqui a minha fala também, né, nesse processo, né, o tempo que temos aqui para discutir, sobrar até um pouco mais tempo para, no final, falar um pouco sobre dúvidas, enfim, né, a elaboração desse orçamento, né, costumo trazendo aqui uma dica até do próprio Banco Central, que também tem material interessante sobre, né, ele envolve aqui 4 etapas, né, planejar, que é essa ideia aqui de estimar as nossas receitas e despesas, um pouco daquilo que a gente mencionava lá na nossa LDO, ou seja, vamos, ou na LUA, enfim, vamos pensar aqui nos valores e isso vai, então, servir de parâmetro para a gente possa planejar. O segundo passo, começar a registrar tudo que a gente recebe, tudo que a gente gasta, né? Preferencialmente diariamente. Num primeiro instante, acaba sendo esse processo aqui. Para quem não fez, nunca trabalhou, não tem ideia, então esse é um dos processos aqui que a gente faz também. O segundo, a partir do momento que eu tenho isso tudo registrado, né? Pode parecer um papo muito de contador aqui, né? Mas a ideia é que comece a agrupar isso por contas que, num primeiro momento, eu vejo como relação, né? Aí nós temos aqui alimentação, tem a parte de lazer, tem estudos, tem habitação, transporte, enfim, para a gente poder depois ver em que áreas que eu estou gastando mais, né? E, claro, avaliar, ou seja, também não vai fazer muito sentido se eu tenho tudo isso registrado e eu não paro, né, para fazer essa avaliação para ver se isso está certo ou se está errado, enfim, o que eu posso corrigir, né? O que eu posso comemorar que tenha dado certo, é importante também que a gente faça isso, né? O planejamento, né? A gente coloca também definido aqui esses objetivos e metas, trazer aqui nesse orçamento nossas receitas e despesas, né? E também aqui uma dica, separar isso entre as receitas que são principais, ou seja, o que é o salário, enfim, o que são comissões e tudo mais, o que é extra, né? Uma hora extra que tenha feito, enfim, um abono salarial que veio, né? Algo nesse sentido também. E a renda passiva, que é justamente aquele valor, os juros que eu estou recebendo das aplicações que eu fiz, né? Que é o ideal, o sonho, na verdade, assim, seria que a gente conseguisse ter 100% das nossas despesas sendo paga com renda passiva, ou seja, que eu não precisasse estar trabalhando o mês inteiro para poder dar conta das obrigações que eu tenho com a despesa aqui, né? E proposto aqui também que a gente faça cada vez, né, ao longo do tempo também, que a gente vá aumentando essa renda passiva aqui também, né? E as despesas também, a gente possa separar elas aqui entre o que é despesa essencial, né?
o que é supérfluo, ou seja, aquilo que eu estou gastando e não faz necessariamente tanta a necessidade para mim, né? E, claro, também o que é desperdício, né? Desde a energia elétrica, que fica ligada sem ter ninguém utilizando, a água, enfim, né? Coisas desse sentido também. Vamos separar isso aqui também, até para a gente poder fazer algum planejamento melhor, né? E a ideia de separar isso aqui também, né? Mais adiante também acabo elencando um pouco melhor, né? Envolve que estamos agora num período de crise, né? Não tem mais receita suficiente e a separação disso aqui é importante também porque, assim, com quem que eu posso brigar para ganhar, né? Eu posso reduzir o aluguel? Até posso, sim, mas talvez isso vá me trazer um contratempo muito grande, ter que, de repente, mudar de bairro, ir para outro lugar, ou até para uma cidade mais longe da onde eu trabalho, enfim. Então, em algum momento, talvez até vá ter que fazer isso, dependendo da situação, mas não é o primeiro ponto a ser trabalhado, né? Talvez onde eu deva trabalhar aqui são justamente nessa parte dos supérfluos e desperdícios, né? Aqui, de fato, não tem um impacto tão grande, né? E eu provavelmente consigo, né, vencer essa briga de maneira mais fácil, né? Então, também é uma forma interessante da gente ter isso mapeado, né? O que num eventual situação financeira desfavorável, né, que eu posso brigar, né? E, com certeza, ganhar essa briga também, né? E aqui tem um exemplo, né, de orçamento, para a gente também sair com alguma coisa material, ou seja, eu trago aqui as receitas, né? Meu salário, essa, férias, e aí cada um vai colocando o que tiver aqui também, né? E depois eu tenho aqui os gastos, né, as saídas, e aí percebe que já coloquei aqui como dica poupança, investimento, já separo o valor X aqui, e depois vem o restante dos gastos que eu vou ter aqui, com aluguel, água, enfim, cada um adapta com a sua realidade, mas ele pode ser feito no modelo, né, nesse sentido aqui, onde eu elenco as receitas e do outro lado as despesas, e vamos ver o que sobra aqui também em cada um desses meses aqui. É bom até, inclusive, que sobra alguma coisa aqui e que isso seja investido também, né? Ou que eu comemore, enfim, também é importante que a gente, a cada etapa, né, que temos vencido, atingido as nossas metas, a gente também faça uma pausa de comemoração. O ego também precisa disso, porque senão fica um negócio muito estressante até para a gente lidar com dinheiro. Por isso que muitas vezes o dinheiro é algo ruim, que a gente não conversa, porque toda vez que fala em dinheiro gera um atrito, tanto pessoal quanto na família, porque um fica cobrando o outro. As regras não estão claras muitas vezes, né? E aqui, para finalizar, outro modelo que eu trago aqui também, né? Aqui já mais separado, né? Aqui sim, mas a proposta aqui, inclusive, é aquela mesma anterior aqui, ou seja, eu tenho despesas que eu vou gastar todos os meses, né? E que são relativamente fixas e não altera muito, né? Mas eu também tenho outras variáveis, ou seja, que eu posso, de alguma forma, também, vamos utilizar o termo que eu coloquei antes, brigar, né? Ou seja, lá no supermercado talvez eu possa trocar alguns produtos, né? A padaria também, de repente, posso trocar alguns produtos, algumas marcas, né? E com isso também economizar um pouco desse recurso, né? E os extras, né? Que eu posso aqui, nesse caso, adiar, enfim, ou trocar por outro tipo de pacote, né? O que também vai me dar algum tipo de alívio. Ou seja, eu consigo fazer a viagem, mas ainda assim que caiba dentro do meu orçamento, né? Aqui já é um pouco mais difícil para eu conseguir ganhar essa luta aqui nas despesas, nos gastos fixos, né? E aí, para finalizar aqui também, isso aí, falar sobre, seja, não deixar para amanhã, e não, principalmente em questão de família, é necessário que a gente converse sobre esse assunto, né, com os amigos, enfim, e também, principalmente, como a chamada até para a atividade aqui que envolve isso, né? Ou seja, aprender e ensinar também, repassar para os outros, né? Que seja para um familiar, que seja para um amigo, né? Mas chamar a atenção sobre isso. Então, falar sobre envolve também, né? Eu acabo aprendendo muito mais, né? Quando eu também ensino os outros, né? E acabo, às vezes, até tendo solução de dúvidas que eu tinha a partir de uma provocação de alguém, né? Conhecer o mercado, né? Então, tanto na parte aqui de produtos financeiros, até na questão de investimentos, né? O Brasil está passando aí por uma revolução muito grande também em relação a isso, né? Nós hoje temos condições de investir via corretoras em bolsa de outros países, né? Coisa que antes era só restrito a grandes investidores, e mesmo assim ainda um trabalho muito grande, né? Tinha que abrir conta fora do país. Hoje isso é possível fazer aqui com 200, 100 reais, eu consigo ter ações de bolsas de empresas negociadas na bolsa de Nova York, por exemplo, né? Aí não, mas alguém pode dizer, peraí, comprar ações de empresas fora do país, isso não é muito arriscado? Aí eu diria, arriscado é comprar ações de empresas brasileiras, né? Empresas de mercados desenvolvidos são muito mais seguras do que
um mercado emergente como é o Brasil, com instabilidade financeira, política muito grande, né? Isso fora do país acaba sendo muito mais tranquilo. Então também é um mercado, enfim, é algo que eu preciso conhecer, também preciso saber como funciona, até para que eu possa saber investir com mais qualidade, né? Planejamento essencial, né? Seja para esse mês, para um ano, para 2 anos, enfim, e definir também nossos objetivos, metas. Isso é importante para a gente também saiba para onde queremos ir, né? E onde estamos, né? E quando podemos chegar até o objetivo final, né? Então, a minha fala é essa, né? Agradeço aqui também a presença e fico depois à disposição aqui para esclarecer mais algumas dúvidas que possam surgir também nessa caminhada. E como eu coloquei, o material também está à disposição aí, contato também, inclusive, né? Quem quiser conversar mais sobre, a gente fica aí à disposição. Professor Sérgio Marian, excelente a sua palestra, a sua explanação de uma forma extremamente didática. Vocês estão vendo como é bom aprender com o professor, pois nós poderemos ensinar. Vamos ganhar até uma planilha. Daqui a pouco nós já vamos fechar balanço aí, professor. É isso aí. O pessoal de educação fiscal agradece a sua esplêndida apresentação e muito criteriosa e bem didática. E agora vamos lá. Marlise, a nossa contadora, cientista da riqueza. Vamos lá, Marlise. O que você tem a nos falar? Vamos lá. Sua. Boa tarde a todos. É até difícil iniciar depois de toda essa fala do Marian, né, que trouxe realmente várias questões super importantes. Espero conseguir contribuir também aqui com a minha fala. Eu quero só saber de vocês se a minha apresentação já está aparecendo para vocês. Sim ou não? Está, Marlise. Está? Sim. Então, tá ótimo. Bom, então, educação financeira, né? Esse tema você deve saber, você pode ensinar. Já fui apresentada aqui, então, não vou me delongar aqui nas apresentações. A Daniela já fez uma apresentação sobre mim. E eu quero só contar para vocês, né, de onde que surgiu esse meu desejo, meu interesse pelo tema de educação financeira e por que eu fui para essa área. Entendendo tudo isso que o Marian trouxe, muitas vezes eu me perguntava, né? Mas se as pessoas sabem matemática, se as pessoas sabem que devem gastar menos do que ganham, se as pessoas sabem que precisam ter um orçamento, por que elas vivem isso? E o que eu comecei a observar aqui no meu escritório contábil, na minha empresa de serviços contábeis? Que muitas vezes o caos financeiro que existia nos negócios dos nossos clientes, de pequenas e microempresas, aconteciam também na sua vida financeira pessoal. Ou seja, na vida financeira pessoal não existia uma organização financeira, não existia um saber lidar com o dinheiro e isso acabava se repetindo também na vida financeira dos seus negócios. Só para confirmar, vocês estão me vendo e estão vendo a minha apresentação? Tá tudo certo? Sim. Tá, ok. Vou seguir aqui, então. Como eu não enxergo vocês enquanto estou apresentando, resolvi perguntar. Qualquer coisa é só chamar, tá ok? E aí, me questionei sobre isso, né? Se existe esse caos financeiro nos negócios, né? Por trás desse caos financeiro dos negócios também existia uma pessoa ali que tinha um caos financeiro na vida pessoal, na vida de empreendedor, na vida de pessoa física. E eu precisava, então, de muitas respostas. E uma das principais perguntas era assim, né? Por que alguns empresários, alguns funcionários, inclusive de empresas, de uma empresa... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Voltar aqui um pouquinho. Tenho um grupo de clientes que eu atendo já há mais de 15 anos de uma empresa aqui da nossa região da Grande Florianópolis. É uma empresa grande que temos aqui, é um grupo de engenheiros que se tornou meus clientes há muitos anos atrás. E anualmente eu faço a declaração de imposto de renda deles, né? Ali na época de março e abril. E aí eu comecei a me questionar, né? Por que metade desse grupo, talvez um pouquinho menos do que a metade, se dava muito bem financeiramente quando o assunto era dinheiro? E outros, por sua vez, começavam a se endividar ano após ano. Ano a ano, aumentava o percentual de endividamento. Eu comecei a me questionar sobre isso e de que forma eu poderia ajudar esses clientes.
E aí eu precisava de respostas, né? O que eu precisava saber? O que eu podia ensinar para aqueles clientes naquela ocasião? E foi aí, então, que eu vi que era necessário, primeiramente, romper com as minhas próprias crenças, de que não somente a matemática, digamos assim, não somente a contabilidade poderia ajudá-los, mas era necessário também mexer um pouco no comportamento humano. Porque se a gente for pensar, né, os nossos comportamentos financeiros, eles são os responsáveis pelos nossos resultados financeiros. E para eu ter um comportamento financeiro, eu preciso antes ter algum tipo de pensamento relacionado a dinheiro. E foi aí, então, que eu descobri praticamente uma chave que vira essa jornada financeira, e daí sim a gente consegue lidar com a situação de dinheiro de uma maneira calma e tranquila. Primeiro de tudo, essa busca de conhecimento, né? O que precisava ser aprendido para complementar o conhecimento contábil? Se a gente for pensar na contabilidade, pelo visto aqui nesse grupo tem vários contadores aí pelos observatórios sociais, né? Na contabilidade a gente aprende débito e crédito, aprende a controlar patrimônio, aprende a fazer várias questões relacionadas a esse resguardo, né, da riqueza, como cientistas da riqueza. E, em contrapartida, outras áreas precisam também ser olhadas que têm influência direta sobre essa questão. Foi aí, então, que fui atrás desse conhecimento e quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Primeira parte que eu quero trazer aqui é a educação financeira no Brasil. Ou seja, a gente está incluído dentro de um processo de educação financeira nacional, querendo ou não, nascemos e moramos aqui no Brasil, talvez tenham pessoas de fora do país, mas que estão vivendo aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos um histórico financeiro pessoal de não educação financeira. Essa é a nossa realidade. Talvez se eu for perguntar aqui nesse grupo, não sei quantas pessoas nós temos aqui agora, ainda há pouco eu olhei que tínhamos em torno de 38 pessoas. Se nós formos perguntar aqui nesse grupo, quem daqui teve educação financeira na sua casa, onde o seu pai sentou com você, ou a sua mãe, ou a instituição que cuidou de você e disse, olha, filho, filha, pega parte do seu primeiro salário, reserva uma parte desse salário para você pensar, de acordo com até com a imagem que o Mariano trouxe ainda há pouco, né, para você já começar a guardar, fazer o seu patrimônio, para depois começar a usufruir desse patrimônio. Enfim, nós não tivemos esse tipo de educação financeira. Essa é a verdade. São raros os casos, raras as pessoas que tiveram uma base familiar que mostrou o que é educação financeira para você. Além de tudo isso, né, dentro ainda dessa parte do histórico financeiro, eu gosto sempre de trazer que cada um de nós, a gente tem umas mochilas invisíveis que nós carregamos aí no nosso dia a dia, relacionado a nosso histórico financeiro. Ou seja, lá quando a gente era criança, algumas coisas foram marcando a nossa vida financeira. Como será que o nosso pai ou a nossa mãe, ou a pessoa que nos cuidou, seja um avô, seja uma avó, um tio ou uma tia, o que eles nos ensinaram sobre dinheiro? Será que eles nos ensinaram que o dinheiro é algo próspero, algo que está em movimento, algo que acontece ao redor do mundo e que tem para todos? Ou será que nós somos criados num ambiente de escassez, um ambiente de falta, um ambiente de discussões e brigas relacionadas a dinheiro? Tudo isso vai impactando na nossa própria forma de lidar com o dinheiro. Será que os nossos pais nos deram dinheiro para cuidar mesmo? Será que a gente tinha mesada, por exemplo, quando éramos crianças? Depois a gente vai crescendo, né, vai se transformando em adolescente, vai começando a investigar que existem outras situações diferentes, né? Existe talvez um amigo, um colega, um primo que tenha mais condições do que eu ou que tenha menos. A gente vai se dando conta das coisas que acontecem e chega na vida adulta com uma bagagem financeira, seja de aprendizados ou não. Essas bagagens, muitas vezes, elas vêm juntos com crenças relacionadas ao dinheiro. Vocês podem colocar, inclusive, aí no chat, se vocês reconhecem alguma dessas frases, né? Eu coloquei algumas frases aqui e saibam, as crenças relacionadas ao dinheiro travam a nossa evolução financeira. Eu trago algumas delas aqui, tá? Quem já ouviu? Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, dinheiro é a raiz de todo mal. Ficar rico exige muito trabalho e luta. A maioria dos ricos fez algo desonesto. Nossa, essa aqui é campeã aqui no Brasil. Não sou bom em matéria de dinheiro e finanças. Se eu tiver muito dinheiro, poderei perdê-lo. Gostaria de não ter que lidar com dinheiro.
Muitas das oportunidades já passaram. Não gosto de administrar dinheiro. Pessoas ricas não são felizes. Não fui feito para ser rico. Falem para mim aqui no chat se realmente vocês já ouviram alguma dessas frases. Eu fiz um treinamento relacionado a esse assunto, quebra de crenças financeiras, deve estar fazendo já uns 4 anos, mais ou menos. E eu recordo do treinador, que era um americano, ele veio aqui em Florianópolis para fazer esse treinamento, se chamava Treinamento das Mentes Milionárias. Já ouviu quase todos, né, Luiz? Muitas dessas frases, Adriana, é isso mesmo. E o mais interessante, né, é que eu estudava somente na literatura e eu achava que essas frases eram somente nossas aqui do Brasil, né? E ele trouxe a informação de que ele rodava o mundo fazendo esse treinamento e nos mostrou, através do treinamento, que são frases mundiais, que as pessoas vão pegando essa frase de herança, porque alguém falou sobre dinheiro, que o dinheiro era sujo, que todo rico é desonesto, que, enfim, que trouxe algum tipo de problema relacionado ao dinheiro, a pessoa acredita na frase e segue na direção dessa frase, fazendo com que ela aconteça no nosso dia a dia. Vou trazer aqui uma das frases aqui, por exemplo, tá? Vou pegar a 9 aqui de exemplo aqui pra gente. Muitas das oportunidades já passaram. Claro, se eu tenho hoje 44 anos de idade e se eu acredito que todas as oportunidades da minha vida já passaram, vocês acham que eu vou enxergar na minha frente algum tipo de nova oportunidade? Algum tipo de novo negócio? Não, eu vou estar simplesmente fechada, porque eu acredito que todas as oportunidades que eu tinha para minha vida já passaram. E aí, isso vai impactar diretamente na minha vida financeira, porque eu vou me acomodar do jeito que eu estou, eu não vou querer evoluir e vou ficar paradinha ali naquela questão. Faz sentido aí para vocês? Compartilhem aí no chat. Ouvimos todos os dias, pois é. Parece que tudo só acontece aqui. Não, essas frases são mundiais realmente. Tentar que os candidatos incluam educação financeira, exatamente, tem sim. Existe, inclusive, já um projeto, né, para inclusão a partir de 2020 na Base Nacional Curricular, e existem alguns projetos, esse era o primeiro ano, né, de inclusão dessa matéria, não sei como ficou em virtude da pandemia e das aulas online. Enfim, estar atento que tipo de crença financeira pode estar travando esse meu processo de evolução financeira. E claro, dentro aqui do Brasil, a gente tem, né, uma característica que é muito forte aqui no nosso povo, que é o analfabetismo financeiro. Vou trazer para vocês aqui 2 fatos que, se vocês têm mais do que 44 anos, que é a minha idade, que eu já contei aqui, vocês vão se identificar com aquilo que eu falei. Se vocês têm menos, talvez não se lembrem tanto, né? Ou talvez os pais de vocês tenham passado por isso que eu vou falar. Analfabetismo financeiro, né? Quem trabalhou lá na década de 1990 deve lembrar, tanto quanto eu, que a gente recebia o salário e tinha que sair correndo, gastando, porque amanhã aquele salário perdia o poder de compra. Eu recordo de quando eu recebi o meu primeiro salário lá em 1990, com 14 anos de idade. Eu não lembro ali se foi 90, 91, quando tinha realmente a superinflação aqui no Brasil. Eu saía correndo, trocava o meu dinheiro por dólares, olha só, né? E à medida que eu ia utilizando, eu ia na casa de câmbio, convertia de novo o dinheiro para real, e aí ele conseguia... Para real, não, desculpa, cruzeiro, novo cruzeiro, cruzado, já nem sei mais qual era a moeda da época. Mas eu fazia essa conversão e aí, então, eu utilizava esse dinheiro. O que a gente via na época da inflação alta? Carrinhos de supermercado lotados. Quem é dessa época, coloca aí no chat. Eu também lembro de carrinhos lotados. Porque as pessoas recebiam o dinheiro ali no 5º dia útil do mês, elas precisavam comprar tudo naquele dia. Porque se elas demorassem 2 dias para ir no supermercado, fazer o rancho do mês, isso iria acabar prejudicando e iria dar valores a menor, né? Ela não teria mesmo potencial de compra. Isso fez com que o brasileiro tivesse algo chamado imediatismo para comprar. Então, assim, ó, sai correndo, compra hoje, porque é hoje que você precisa gastar o seu dinheiro. Claro, isso foi moldando a característica do comportamento financeiro dentro do Brasil. Aliado, aí depois veio o Plano Real, estabilizou a economia. Na década de 2000, o que a gente teve? Crédito fácil. Recomeçamos a receber cartões de crédito nas nossas casas.
começamos a receber, né, propostas de compra de carro por nada de entrada e parcela em sei lá quantas vezes, 48 meses para pagar. Compre seu apartamento em 30 anos. E assim, o crédito fácil, aliado a um imediatismo, fez com que o brasileiro tivesse uma verdadeira bomba de consumo. Isso é importante da gente saber e da gente passar para entender o porquê dos nossos comportamentos. Então, se eu ganho um cartão de crédito e se eu não sei consumir, eu vou sair por aí justamente fazendo esse consumo desenfreado. Carrinhos cheios, carrinhos lotados, exatamente. 1991, estava casando, pensa pagar as contas da casa. Pois é, Denise, bem por aí. Eu fiz uma apresentação semelhante a essa esses dias para um pessoal que veio, uns migrantes, né, que estão aqui em Santa Catarina, pessoal que veio da Venezuela, e eles fugiram da Venezuela justamente por conta disso. Não conseguiam lidar com a altíssima taxa de inflação. E para eles, aqui no Brasil, nesse momento, está sendo mais fácil de lidar com essas questões relacionadas a finanças. Dentro de tudo isso, nós ainda temos uma outra característica, que aqui no Brasil, nós temos um país de Antônios. Esse conceito, ele é de Ricardo Amorim, e ele é bem interessante, porque ele fala que aqui no Brasil, a gente conhece muita gente assim, né? Essa imagem reflete um pouquinho desse cara que está super bem sucedido, aí pode ser um cara, pode ser uma mulher, né? Um homem, uma mulher, super bem sucedido, trabalha numa grande empresa, ele vive muito bem, tem um bom apartamento, tem um bom carro, viaja todo ano, mas ele está cheio de dívidas. E claro, ninguém sabe disso, né? Tá devendo cartão de crédito, tá devendo a prestação do apartamento, o carro já está a um tris aí por ser levado. Então é muito importante que a gente saiba que existe esse conceito aqui no Brasil. Dentro de tudo isso, eu trago aqui alguns conceitos, né, de como sair disso, né? Afinal de contas, eu trouxe fatores aqui negativos relacionados ao dinheiro, mas eu gosto muito dos conceitos do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e de Sharon Lester. Inclusive, essa coautora, Sharon, ela é contadora também. Então, ela tem alguns conceitos relacionados à contabilidade dentro do livro que eu gosto de trazer e compartilhar. Ela fala o seguinte em um dos trechos, né, que ela fiquei incomodada ao perceber o pouco conhecimento dos princípios básicos de contabilidade de investimentos por parte dos adultos. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e os seus balanços. Não percebiam o impacto de ações em seu fluxo de caixa. E aí, claro, um dos principais conceitos de Pai Rico, Pai Pobre, e falem aqui no chat, por favor, se alguém já leu esse livro, é a corrida dos ratos. E talvez você consiga se perceber em alguns momentos da sua vida dentro dessa corrida, ou perceber outras pessoas dentro da corrida dos ratos. Olha só, o que é a corrida dos ratos? Entrou na rodinha ali, né? Começa a correr, trabalha para ganhar dinheiro. Para que a gente ganha dinheiro? Para pagar as contas, até ficar sem dinheiro novamente. Então, você trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro, trabalha novamente. Isso é uma corrida sem fim. Enquanto você aumenta o seu padrão de vida, ou seja, se eu correr mais, eu vou ganhar mais e automaticamente eu vou gastar mais. E aí, eu jamais vou sair da corrida dos ratos. Eu vou ter um bom padrão de vida? Vou ter um excelente padrão de vida. Mas eu não vou estar evoluindo financeiramente. E aí eu trago aqui também os quadrantes financeiros que são extraídos aí do livro Pai Rico, Pai Pobre. Segundo os autores, né, a gente tem aí na coluna A, coluna da esquerda, em que está aí as letras em vermelho, temos duas categorias centrais, que são a categoria dos empregados, onde eu procuro um emprego seguro, com bom salário e excelentes benefícios, ou seja, eu estou dentro da corrida dos ratos, ou eu sou ali o autônomo ou um pequeno empresário. Se você quer algo, faça bem feito você mesmo. Então, faça você, não contrate ninguém, deixe que a sua mão de obra seja vista cada vez mais. Enquanto que do lado B, nós temos aí os donos de negócios, ou seja, eu procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipe, e aí eu vou fazer que as pessoas também trabalhem dentro do meu sistema, e aí eu consigo gerar mais renda, ou na categoria I dos investidores, que é qual é o meu retorno sobre o investimento. Então, precisamos ter clareza também de onde nós estamos nessas categorias. E aí, outro conceito que é bem interessante que o livro traz é que os ativos
e aumentam o nosso patrimônio. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Aí é um conceito um pouco diferente dos conceitos contábeis de balanço patrimonial, mas é interessante a gente pensar para a nossa vida financeira. Um ativo, então, é algo que põe dinheiro em meu bolso e um passivo é algo que tira o dinheiro do meu bolso, segundo Robert Kiyosaki. Aí é interessante a gente verificar, né, como que funciona na prática. Olha só, o padrão de comportamento passivo de quem tem um passivo aí a ser administrado. Ou seja, quem tem um passivo, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar um automóvel que só serve para sua locomoção. Aqui a gente não está considerando, por exemplo, uma pessoa que compra um automóvel para fazer, trabalhar como motorista de aplicativo, por exemplo, para alugar o carro para alguém que trabalha assim. Digamos que ele compra um automóvel financiado, então ele tem despesas com passivo, ele faz essa compra e ela é retroalimentada, né? Então, quanto mais passivo eu tenho, mais eu vou ter despesa com seguro, com IPVA e tudo mais que gera um passivo. Enquanto, se eu tenho um padrão de comportamento ativo, eu vou comprar um ativo, por exemplo, um imóvel para locação. E esse ativo, essa renda, vai somar com a minha renda de salário. Então, eu tenho uma alimentação de ativos dentro da minha vida financeira pessoal. E isso faz com que eu alargue a minha visão e consiga reinvestir e fazer esse fluxo de dinheiro funcionar de uma maneira mais assertiva aí dentro da nossa proposta de evolução financeira. Agora é interessante, né, que é necessário trabalhar o comportamento. Por que eu trago essa imagem do Luca Pacioli, né? Porque eu penso que débitos e créditos, para quem é contador vai me entender, para cada grupo de débitos, precisamos ter grupos de créditos em números iguais ou semelhantes, é preciso fechar essa conta. Eu digo que para cada escolha tem uma consequência. Então, se nós temos escolhas relacionadas a dinheiro e finanças, também teremos consequências relacionadas a dinheiro e finanças. O livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, ele fala o seguinte, que dinheiro é resultado, de riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Então, esse débito e crédito, essa escolha e consequência, dinheiro também é resultado dos nossos comportamentos. É muito importante que a gente se dê conta disso. E aí, claro, um ponto de partida, a gente precisa de um ponto de partida e também de um ponto de chegada. Mariana trouxe muito bem a questão de que a gente precisa ter um objetivo, que precisa ter uma meta. E eu digo para vocês, a gente precisa ter tanta precisão nisso que é como se a gente tivesse um verdadeiro GPS financeiro. E aí, dentro desse GPS, eu quero perguntar para você, onde é que você está financeiramente falando hoje? A partir desses conhecimentos que nós compartilhamos com vocês aqui hoje, onde que você está? Mas mais do que isso, para onde você deseja ir? O que eu tenho acompanhado são muitas pessoas que estão acomodadas dentro do seu ponto A, sem saber que podem evoluir financeiramente. E não se sentem responsáveis pela sua história financeira. Elas não se sentam numa cadeira de protagonista da sua história financeira. Simplesmente terceirizam. Elas deixam para o marido resolver, para a esposa resolver, para o gerente do banco resolver. Deixa que alguém cuida da minha vida financeira? Será? Eu lembro, já vou contar uma história, de uma cliente que eu atendi uma vez, e ela já tinha mais de 40 anos, era uma psicóloga bem-sucedida aqui da cidade, e tinha uma boa renda, né? E ela me dizia, Marlise, eu não gosto nem de passar na frente do banco, porque eu não quero ver o extrato financeiro. E eu perguntei, mas quem cuida disso para ti, então? O meu pai. O meu pai vai lá, pega o extrato bancário e aí, se tá faltando dinheiro, ele vai e deposita. E quando tá tudo certo, fica assim mesmo, né? E isso a incomodava demais, porque ela sentia que o pai dela estava no controle da vida financeira dela. Olha o movimento que ela precisava fazer, né? De se sentar na cadeira do protagonismo financeiro e de entender que ela mesma podia cuidar do dinheiro, podia tomar conta do dinheiro, fazer as anotações financeiras, fazer os seus controles. E eu trago aqui ainda essa necessidade, né, voltando lá ao ponto A e ao ponto B, dessa mudança de mentalidade a respeito do cliente. Para mim, no meu ponto de vista, a gente tem quase que uma linha, um ponto zero, assim, um ponto de equilíbrio. Seria o nosso ponto de equilíbrio da vida financeira.
O ponto de equilíbrio, o ponto zero, é assim, eu ganho e gasto e tá tudo certo. Eu ganho 1.000, gasto 1.000, ganho 5.000, gasto 5.000, ganho 10.000, gasto 10.000, ganho 20.000, gasto 20.000, tá tudo certo. Estamos aí nesse equilíbrio financeiro. Abaixo aqui desse ponto zero, nós temos a escala negativa dos pagadores de contas. Aquelas pessoas que não vencem os seus números. Esse mês eu estou pagando conta do mês passado, a minha conta de luz desse mês deixa para o mês que vem, o cartão de crédito está vencido já faz um mês e pouco, mas o cheque especial também. Então está num bolo financeiro e quem está abaixo dessa escala da prosperidade, que eu chamo, ela consegue enxergar no máximo até o ponto zero. É muito interessante, porque quando eu pergunto para quem está abaixo dessa linha da prosperidade, como eu chamo, qual é o seu ponto B desejado, sabe o que se responde? Que eu quero chegar a quitar as minhas contas por mês, só consegue enxergar aqui o ponto zero, não consegue pensar que é possível evoluir financeiramente. Em contrapartida, nós temos aí um lado de cima, né, de pessoas que realizam seus sonhos, que percebem que podem evoluir e que se dão muito bem financeiramente, são pessoas prósperas. Eu quero motivar você hoje a pensar nisso. Qual é essa escala de prosperidade que eu estou? Ali de -1 até -10? Ou eu já estou do 1 até o 10? Como que eu me sinto com relação à vida financeira? E aí, frente a isso, né, a gente começa a perceber que vai muito além de fazer contas. Que não basta ganhar mais e gastar menos, é preciso sim investir para o futuro e viver de uma maneira totalmente próspera. Para isso, modelo de orçamento, o Marian trouxe ali alguns, né, modelos de orçamento, eu trago um aqui também para a gente pensar, que primeiro de tudo, né, tem as entradas ali do mês, que pode ser salário, comissão, prolabore, aluguel, vem o investimento nos seus sonhos. Aonde eu quero chegar financeiramente falando? Isso Marian também trouxe muito bem. Eu preciso investir nos sonhos quanto por mês? Seja para a compra de um automóvel, seja para minha aposentadoria, seja para eu fazer uma reserva financeira, seja inclusive para quitar as minhas dívidas, que tipo de dinheiro, quanto precisa guardar todos os meses para que os meus sonhos sejam realizados. Aí, então, eu vou ter um custo de vida familiar, né, a partir desse valor, e vou ter uma sobra mensal, que aí pode se encaixar prestações, financiamentos, parcelas, se encaixam lá embaixo, depois desse montante aí de sobra mensal. Aí eu vou ter um resultado final. Se eu tiver ainda um resultado positivo, maravilha, reinvisto aí nos meus sonhos. Enfim, eu quero dizer aqui para vocês que educação financeira você precisa saber, sim, mas você precisa viver para depois você poder ensinar. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não vive. Então, se eu me proponho a ensinar educação financeira e na minha casa não tem educação financeira, não vai adiantar muito. Se eu proponho ensinar os meus filhos a cuidar do seu dinheiro, a dar uma mesada, por exemplo, e eu não tenho ajustes financeiros na minha vida pessoal, eles também não vão conseguir entender que aquilo ali é para eles e não é para mim enquanto mãe. Então, é bem importante ter essa consciência de que tudo sempre passa por nós. Resumindo aqui o que foi falado, né? Vou trazer aqui um resumo geral. A educação financeira, então, é comportamental, né? Então, totalmente ligado ao nosso comportamento. As crenças pessoais impactam diretamente sobre a nossa forma de lidar com o dinheiro. É necessário entender a história de vida financeira de cada um de nós, né? Então, quando a gente for pensar nisso, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Precisamos sair da corrida dos ratos, quebrar esse ciclo, entender que a vida não é só consumo, que a gente pode realizar sonhos, trabalhar de maneira tranquila e adequada. Priorizar sempre os seus sonhos, fazer investimentos em ativos, em algo que vá gerar mais dinheiro e, claro, viver em sua vida a educação financeira. Viva na sua vida e depois ofereça para outras pessoas. Eu gosto também dessa frase, né, de Tony Robbins, que fala o seguinte, que são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui conosco hoje, né, o que vocês decidem a partir da fala que tiveram aqui? A decisão começa a partir de hoje, aquilo que o Marian trouxe, aquilo que eu apresentei. Quais são as decisões relacionadas à vida financeira que vocês tomam? Enfim, anotem, tomem nota, vamos abrir agora para o chat, né? E eu quero dizer para vocês que podem contar comigo, né? Queria perguntar o que fica para vocês dessa nossa fala,
coloco à disposição aqui no meu Instagram pessoal, sempre tem conteúdo todos os dias, e sempre posto algo relacionado a finanças, principalmente finanças para empreendedores. Fica aqui o convite para a gente trocar ideias a partir de lá, né? E vou finalizar aqui essa apresentação dentro aqui do meu horário que me foi dado. Então, Dani, é contigo. Muito, muito boa essa tua explanação, essa tua apresentação, Marlise, também. É interessante a analogia que tu fizesse com o nosso tema e o verbinho a mais que tu colocasse, que faz todo sentido. Você precisa saber e viver, vivenciar, experimentar para então poder ensinar. Muito obrigada, Marlise. Uma bela apresentação e também aprendemos. Eu já pratico um pouco disso, mas até a prosperidade é uma questão de treino. É só treinando que nós vamos conseguir prosperar, é só treinando que nós vamos conseguir galgar um futuro melhor, algo melhor para nós. É tudo questão de treino. Já diz lá as minhas aulas de filosofia, que nós temos que treinar, experienciar, experimentar, viver, para então, como diz a Marlise, poder ensinar. Pessoal, vamos lá. Nós temos várias perguntinhas e antes até das perguntas, eu também já dei uma olhada no chat, quero agradecer a presença de todos. Nós temos esses educadores fiscais que nos impulsionam a fazer esses nossos webinários e que estão sempre presentes conosco, mas esse especialmente eu quero agradecer a presença dos meus colegas de profissão, Maria Denise, contadora e professora, Rúbia Quioca, Rúbia do CRC. Muito obrigada pela presença de vocês também. Vi ali no chat o seu Luiz Esprícico, que já foi nosso palestrante. Enfim, vamos lá para uma perguntinha, já que eu vi no chat, da Ana Maria Duarte, para o Marian. Marian, ela adorou a aula e ela quer saber de uma sugestão para envolver os adolescentes no orçamento familiar, uma vez que eles pensam saber tudo. Então, o que tu dirias para nós, para os nossos adolescentes que estão em casa, como envolvê-los nessa cultura de finanças familiar para a prosperidade? Sim. Nós também passamos por isso, né? Fomos adolescentes um dia e sempre, aliás, naquela época eu tinha muito mais certeza do que hoje, né? Hoje tenho um monte de dúvidas. Então, isso é natural, esse movimento de independência e de crescimento, né? Mas eu tenho, inclusive, trabalhado aqui nas escolas da região, né? Com atividades sobre, né? E é interessante que, na verdade, assim, ao falar com eles, de fato, a gente precisa não vir com esse olhar de adulto, né? Porque eles nos veem, enfim, eu já estou nessa fase também, enfim, né? Acabo nos vendo, eu sou professor, então eles me veem como professor, assim como veem os outros professores que, de alguma forma, também espelham os pais. Então, os pais não são, né, na visão deles, bons professores, então eu não dou ouvidos, assim como também o professor da escola também, estou aqui cumprindo uma obrigação, né? Então, a gente precisa, num primeiro momento, desarmá-los sobre isso, né? E, a partir daí, chamá-los em relação à responsabilidade, inverter o processo, né? Ao invés de vir com uma das formas que trabalham com isso, né, inverter esse processo. Ao invés de vir e colocar como fazer, né, inverte isso e pede opinião, né, como é que você faz, como é que você faria, né. E aí questões, às vezes, até simples para desarmar ou para criar um papo, né. Quanto é que você acha que os pais gastam com energia elétrica? E aí, muitas vezes, vem um cri ou valores, assim, absurdos, né. E uma das atividades que eu faço com eles é assim, ó, tá aqui. Agora você vai sair de casa. Vai sair de casa. Pensa onde é que você vai morar, quanto é que você pagaria de aluguel, quanto é que você... Enfim, agora vamos começar assim, meio que no susto, né?
vamos botar um orçamento, né? E aí chegam valores assim do tipo 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, enfim, de gasto, que no final, para uma família, até gasta, mas para uma pessoa sozinha não faz muito sentido, né? E aí inverte a pergunta depois de novo, né? Onde é que você acha que conseguiria receber esse valor? Aí a casa cai, né? Porque assim, não tem, com que conhecimento que eu tenho, que experiência que eu tenho, quem pagaria 5 mil reais para mim, né? E aí você vai estreitando até dando soluções para ele, né? Ah, por que não olhar melhor o supermercado? Que está muito alto. Ah, por que não dividir o apartamento com alguém, ao invés de morar sozinho? Enfim, é uma atividade normalmente que eu tenho feito e serve, né, para a gente fazer essa conexão. A partir daí, então, começa a trazer essa importância de quanto é que vale o dinheiro, porque começa principalmente, primeiramente por isso, quanto é que vale isso, né? De fato, né? Quanto é que custa isso, de fato, né? E muitas vezes falta uma boa parte deles, né? É muito raro encontrar algumas pessoas nessa fase de idade, vamos pensar aqui dos 13 aos 17, 18 anos, que têm uma noção de quanto é que paga de aluguel, quanto é que custa o mercado, enfim, né? E aí quando você provoca eles a fazer isso, não com um tom de desafiador, mas assim, vamos cair na real, né? Quanto é que você acha que custa isso, né? E aí acaba criando um momento para, bom, aí a gente consegue conversar por mais uma hora sobre um monte de coisinha assim, mas chegar com a conversa de tentar passar, esse aqui custa tanto, você iria fazer isso, tipo, mostrar um orçamento, não, esquece, isso não vai dar certo, né? Acho que um ponto acaba sendo isso, né? Até porque muitos deles têm essa necessidade, só que nunca foram perguntados sobre, né? Em casa não fala, como eu aí, ninguém fala sobre dinheiro, né? Então tá, agora vamos falar, mas diga aí o que você sabe, né? Até para, a partir daí, estabelecer essa conexão, né? É isso aí, Mariana. A provocação é com uma reflexão, né, com os nossos jovens. Nós não podemos chegar impondo coisa alguma, nós temos que fazê-los refletir. Excelente a resposta. Marlise, a Ana Maria pergunta, na sua fala, você falava sobre crenças limitantes, e o que você sugere para eliminar ou substituir essas crenças limitantes? Bom, só antes de responder essa, eu só queria falar de uma experiência que eu tive aqui em casa com relação aos nossos adolescentes, né? Até acho que foi até ano passado, começo do ano passado, não recordo bem a data. Mas era uma pergunta, né, que de vez em quando eles surgiam. Eu tenho 2 filhos, hoje o meu mais velho está com 18 e a minha filha está com 11. E eles de vez em quando perguntavam, quanto é que o pai e a mãe ganham, não sei o quê, e a gente meio que enrolava e não dizia quanto, né, que vinha a partir da nossa renda do nosso trabalho. E aí chegou um dia que eu disse, não, tem que abrir realmente para eles, né, para que eles tenham consciência. Daí a gente sentou na mesa, eu acho que faz 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, e a gente pediu para eles listarem, não falando sobre a nossa renda, mas sobre o nosso custo de vida, né, para eles listarem no papel tudo aquilo que eles achavam que a gente tinha de despesa por mês. E aí eles começaram a chutar, né? Então, chutavam um valor alto, baixinho de escola, chutavam uma conta de luz monstruosa. Então, esse exercício, né, foi muito divertido, porque a gente deu boas risadas, porque a gente tinha, na verdade, o acompanhamento mensal para depois mostrar para eles quanto que era, e eles tiveram a consciência ali de qual era o nosso custo de vida e quanto que a gente necessitava todos os meses para manter a nossa família. Então, acho que foi bem interessante para que eles tivessem consciência também quais eram os gastos ou os custos deles relacionados à casa, né? Referente à educação, aula extra e tudo mais. Então, acho que é bem importante fazer esse movimento em busca disso e verificar qual é a hora de conversar sobre isso com as crianças, né? E respondendo, então, a parte que foi perguntada ali, né, relacionada a como eliminar ou substituir as crenças. Bom, primeiro de tudo é perguntar se realmente essa crença é verdade, tá? Então eu vou começar lembrando de uma frase que diz ali, né, que todo rico é desonesto. Será mesmo, gente, que cá entre nós, né, será que todo mundo que tem uma condição financeira melhor fez alguma desonestidade? A gente já começa se perguntando por aí, será que realmente essa crença é verdadeira ou não? Então, a partir do momento em que a gente descobre, né, que a crença não é verdade, como, por exemplo, né, tem uma crença que é muito comum, que é dinheiro não traz felicidade. Ok, então vamos questionar essa crença. A falta de dinheiro traz felicidade? Se dinheiro não traz felicidade, a falta dele traz a felicidade, então? Não, a gente vai se dar conta também que não, muito pelo contrário. As pessoas que estão sem dinheiro ou que ficam sem dinheiro, geralmente elas têm problemas e isso afasta, inclusive, a felicidade, né? Então, é preciso
questionar primeiro de tudo a crença e depois fazer um processo de repetição. Ou seja, eu vou reconstruir essa crença, que pode ser uma frase, pode ser uma sentença que eu vá repetir, e eu vou repetir até que ela internalize em mim. Eu posso anotar essa frase grande, por exemplo, no meu guarda-roupa, posso deixar no meu escritório para eu ler diariamente. Eu vou fazer uma repetição até que o meu cérebro passe realmente a acreditar de fato. Inicialmente, pode ser que ela não seja muito verdade para você. Repetir que dinheiro torna a vida mais feliz. Dinheiro torna a vida mais feliz. Talvez essa não seja uma frase que vá fazer sentido para você, mas você pode fazer com que ela faça de uma forma mais suave sentido até que você desacredite que o dinheiro é fonte de todo mal, por exemplo. Então, a repetição é uma forma de trocar as nossas crenças, e a outra forma é por um forte impacto emocional. Muitas vezes participar de algum treinamento, ter alguma experiência que envolva emoção junto, aí a gente consegue sim eliminar uma crença muitas vezes muito rápido, mais rapidamente. É isso aí, Marlise, usando a psicologia também para tudo. Como a filosofia, a psicologia também é muito utilizada para essa mudança de chave, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Pessoal, eu quero fazer ainda mais um apelo para vocês participantes. Vão lá no chat e preencham a lista de presença, por favor, porque nem todos preencheram. E nós temos, assim, Marlise e Sérgio, vocês já devem ter dado uma olhada lá no chat, a Marlise até já foi respondendo, né? Mas todos os comentários são muito elogiosos. Nós temos alguns aqui, pessoas de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Farroupilha, Forquilinha, Joaçaba, Caçador, Lages. Nós temos o estado de Minas Gerais, São Paulo, né? E a nossa Santa Catarina toda aqui participando. Nós temos a Maria Clara Salles, ela inclusive sou monitora voluntária do projeto de extensão de contabilidade familiar da UEFS. Muito realizada com esse evento tão agregador. Então, esses comentários todos são para vocês, nossos queridos palestrantes. E eu ainda trago aqui que a Maria Bernadette, ela diz que precisamos discutir o orçamento familiar e o orçamento do Estado para podermos entender o processo de despesas e receitas. Professor Marian explicou, deu exemplos sobre despesas, receitas, quase que um fechamento de balanço, Marlise também. Então, é isso aí. Infelizmente, é um curto espaço de tempo, mas eu tenho certeza que, através do Observatório Social, nós temos os contatos desses palestrantes e todos que passam aqui no nosso webinário, pessoal, e eles podem ser contactados via Observatório Social Estadual. Eu imagino que Marlise e Mariana não vão ser diferentes, mesmo porque são voluntários já da nossa categoria profissional. E assim, quero terminar ainda lendo alguns comentários no sentido de que, por exemplo, nossa querida Maria Denise deu umas dicas aí, como ela faz com o filho dela, né, Denise? Vamos primeiro guardar antes de gastar. Inclusive, quando o menino fez 18 anos, nem quis um carro. Isso também é possível. Nós treinarmos os nossos jovens, as nossas crianças em casa, para que eles tenham uma vida financeira um pouco melhor, vamos dizer assim, já a partir de tenra idade. E, como eu falei para vocês, muitos comentários espetaculares, mas não temos tempo para ler todos aqui. Se eventualmente ficou uma ou outra pergunta sem resposta, a gente repassa depois para os palestrantes. Quem quiser as palestras, entrem em contato que nós mandamos por e-mail. Todas as palestras são disponibilizadas e essa gravação desse webinário, ela fica a partir de amanhã, depois da manhã, no nosso canal do YouTube. Por favor, sigam as nossas redes sociais do Observatório Social Estadual.
Fazendo os últimos recadinhos, lembrando o que o nosso presidente Leomir falou no começo, no mês que vem nós não teremos o webinário de educação fiscal cidadã, porque nós teremos o nosso 11º ECOS, Encontro Catarinense de Observatórios Sociais, que vai acontecer do dia 19 ao dia 23 de outubro. Então, já estão todos convidados a participar desse evento, que vai ser totalmente gratuito e virtual. Rapidamente, um bate e volta. Marlise, ainda alguma consideração? Não, somente o meu agradecimento, Daniela, parabéns por terem escolhido esse tema. Acho que ele é um tema bastante relevante, que a gente precisa disseminar, né, levar para todos os cantos, e aqui temos representantes de vários lugares, tanto do estado quanto de fora dele. Então, parabéns por essa iniciativa e contem comigo quando precisar. Ok, mais uma vez o nosso agradecimento de coração, Marlise. Marian, você, suas últimas palavras, considerações? Ok, também aqui agradecer e parabenizá-los pelo trabalho, né? Também foi um prazer enorme estar aqui discutindo esse assunto, que para mim, continuo com a mesma fala anterior, é preciso falar sobre, né? É preciso falar cada vez mais, né? Até porque hábitos, né, e comportamentos, eles são difíceis de ser mudados, né? E a gente precisa adquirir bons hábitos, inclusive financeiros, né? Até porque, discutindo aqui só das perguntas, ou algumas outras trazidas também, né? E a própria Marlise traz esse exemplo de passar para os filhos, né? E aí tem um ditado bastante antigo também, né? De que o fruto não cai longe do pé, né? Então, se eu não conseguir também me moldar, é possível que eu também repasse para os filhos e que isso vá virando, de fato, uma herança muito ruim. A gente precisa mudar isso e é possível mudar, né? Esse é um dos pontos interessantes também, né? E, por fim, também colocar aqui que a gente fica à disposição, tanto para continuar, enfim, outros papos também, né? Mas chamar a atenção sobre a questão da saúde, né? É preciso que a gente tenha tanto saúde física, né? Como também saúde mental, espiritual e financeira também, até porque elas estão relacionadas, somos um corpo só, feito aí de várias nuances, né? E a gente precisa também cultivar a nossa saúde financeira, tanto quanto cultivamos as outras áreas também que nos afetam e nos dizem respeito, né? E que tenhamos todos uma boa saúde, né? Muito bem, professor Marian. E com a sua fala de mantermos nossas várias saúdes em dia, inclusive a nossa saúde financeira, eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação de vocês, palestrantes, da participação especial da nossa querida Rúbia do CRC, dos nossos colegas de batalha aí da educação fiscal, os participantes do webinário, e de coração agradecer essa equipe valorosa do Observatório Social, do grupo de trabalho, a Pri, a Cris, a Ana, a Carol e a Deise. O meu grupinho especial, o meu abraço especial para todas vocês que fazem e acontecem, e é por isso que a gente cada vez mais tem essa vontade de participar e fazer um pouco mais em prol do coletivo, em prol do nosso estado e do nosso país. Um grande beijo e abraço para todos, encerrando esse 5º webinário com muito sucesso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.